Olá, oitavo ano! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Vamos lá? Então, olha só, antes de tudo, conjunção é uma classe de palavras, que vai ligar orações, tá bom? Então, temos dois tipos: as conjunções coordenativas, que vamos ver agora, e temos as conjunções subordinativas, tá bom? Então, vamos ver agora as conjunções coordenativas, que elas são uma classe de palavras invariáveis e ligam orações ou termos da oração. O que é invariável? É que ela não varia, nem em gênero e nem em número. Então, a gente não consegue colocar no feminino ou no masculino, nem no singular ou plural, certo? Temos 5 tipos de conjunções coordenativas: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. O próprio nome das conjunções já diz o que elas fazem, tá bom? Então vamos ver cada uma delas agora. Conjunção coordenativa aditiva é o primeiro caso. Ela transmite uma ideia de adição, acréscimo. Quais conjunções são as aditivas? Botei aí em rosa: e, nem, mas também, não só, como também. Então, olha o exemplo aí, ó. Recebi muitos e-mails ontem e ainda não respondi a nenhum. Repare que o e está juntando as duas orações. Como é que a gente sabe quantas orações temos aí? Pelo número de verbos. Então, olha só, recebi a primeira oração, respondi a segunda. Para juntar as duas, e formar essa ideia de adição, acréscimo de ideias, a gente utiliza a conjunção e. Recebi muitos e-mails ontem e ainda não respondi a nenhum. Beleza? Então, vamos para a próxima. Adversativa, conjunção coordenativa adversativa. Ela transmite uma ideia de oposição ao que se disse anteriormente, tá? Então, olha só, quais conjunções são adversativas? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Olha só o exemplo. Muitos jovens passam horas jogando videogame, mas não leem um livro. Então, olha o que eu estou dizendo. Eu estou dando uma ideia de oposição ao que eu disse anteriormente. Eles passam horas jogando videogame, mas não leem um livro, Não tem o hábito da leitura. Então, olha só, tá juntando também duas orações. Jogando, A primeira oração, e leem, segunda oração. Juntando as duas, dando essa ideia de oposição, eu utilizei o mais. Ok? Vamos para o terceiro caso, a alternativa, conjunção coordenativa alternativa, da ideia de alternância, de escolha, tá? Então, esse aí é aquele caso que nossa mãe sempre fala pra gente, tá? Ou você faz isso ou você faz aquilo, os dois ao mesmo tempo não dá. Então, quais são as conjunções alternativas? São ou, ora, quer. Então, olha o exemplo aí que eu coloquei. Ora, eu pesquiso em sites, ora, digito trabalhos. Tá vendo? Pesquiso, digito, duas orações. Juntando as duas, dando essa ideia de alternância, ora faço isso, ora faço aquilo. Ou você quer isso, ou você quer aquilo. Quer você queira isso, quer você queira aquilo. Tá bom? Dá essa ideia de alternância, tá bom? Agora chegamos na penúltima conjunção coordenativa, que é a conclusiva, da ideia de conclusão, tá bom? Então, olha só, quais conjunções nós temos para conclusão? Logo, portanto, por isso, por conseguinte e pois após ao verbo, tá? Porque nós vamos ter o pois também na explicativa, mas é quando ele vem antes do verbo. Então, presta bastante atenção no pois, porque cada hora ele pode ser uma, a gente vai ver daqui a pouco o próximo, tá bom? A explicativa. O exemplo aí, viajei semana passada, por isso tenho muita roupa para lavar. Dando duas orações, dando uma ideia de conclusão, viajou semana passada, por isso tem muita roupa para lavar. Ela acumulou, durante a viagem e por isso tem muita roupa para lavar. Tá bom? Poderia botar o por isso, poderia botar o logo, tá bom? E olha o outro ali com pois. O chão está molhado, ponto e vírgula, choveu, pois durante a noite. Então, olha só, repare que esse pois tá após ao verbo choveu. Estão reparando? O chão está molhado, choveu, pois durante a noite. Soa um pouco estranho esse estilo de frase, Mas repare que ele está vindo após ao verbo.
E esse daqui, a sacada dele é que ele vai vir entre sinais de pontuação, que é a vírgula, né? Então, fica a dica. Quando pois vir após o verbo, sempre diante de sinais de pontuação, ele será conclusivo, porque ele dá a ideia de então, tá bom? Então, olha só, o chão está molhado, choveu então durante a noite, tá bom? A gente pode fazer essa substituição por então. Ele dá essa ideia de então, beleza? Então, agora temos aí o último caso de conjunções coordenativas, que é a explicativa, tá bom? Então, a explicativa dá a ideia de explicação, uma justificativa, né? Quais conjunções utilizamos para isso? Porque, que e pois antes do verbo, tá? Repare que agora é antes do verbo. Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu coloquei aí para vocês. Respeite a opinião deles, porque eles têm argumentos bem fundamentados, tá? Então, olha aí, eu tô dando uma explicação porque você deve respeitar a opinião deles, certo? Porque eles têm argumentos bem fundamentados. Então, ó, respeite e tem duas orações, tá? Lembrando, a gente conta o número de orações pelo número de verbos. E aí, juntando as duas, nós temos a conjunção porque, que dá uma ideia de explicação. Vamos ver uma aí com pois. Pois antes do verbo. Então, olha só. O chão deve estar molhado, pois choveu durante a noite. Repare que a frase é bem semelhante da anterior, né? Mas repare também que esse pois está antes do verbo choveu. Repararam? Então, ó, antes do verbo, ele equivale a porquê. Então, repare que a gente pode substituir por porquê. O chão deve estar molhado porque choveu durante a noite, tá bom? Então, tome só cuidado com a conjunção pois, porque ora pode ser conclusivo, ora pode ser explicativo, tá bom? Só ver se vem antes ou depois do verbo, tá bom? Esse lance todo. A gente vai treinar bastante isso, principalmente esse pois aí, que é a pegadinha das conjunções coordenativas, tá? Mas, tirando isso, é bem simples, tá vendo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo e até a próxima. Tchau!